Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo pra gente começar a falar um pouco sobre o processo de independência do Brasil, né? Que é um conteúdo que cai bastante na prova do Enem. Não só na prova do Enem, mas também em todos os vestibulares aí. Brasilzão adentro, Brasilzão afora. Gente, quando eu falo do processo de independência, como vocês podem ver aí, tem a figura de Napoleão Bonaparte, a transferência da corte para o Brasil e a invasão francesa ao território português. O porquê que eu tô trazendo essas questões para vocês? Porque, gente, é importante a gente entender tudo o que acontece anterior ao dia 7 de setembro de 1822. Porque a independência, ela não é só o ato de proclamação feito por Dom Pedro, o grito de independência. Não é somente isso. É todo um processo, desde ali, a saída da corte, né, da família real portuguesa, vindo para a colônia, né, transferindo aí todas as decisões políticas e econômicas para a colônia portuguesa aqui na América. Então, gente, isso é muito importante a gente entender. A independência do Brasil, ela não é só um grito da independência feito por Dom Pedro, tá? Ele é todo um contexto que se inicia lá no dia 27 de novembro de 1807, quando a família real portuguesa vem para o Brasil. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender aqui? Primeiro, a gente precisa entender como é que estava a situação de dois países em relação a Portugal. Não em relação a Portugal, né? Como é que estavam os dois países que têm participação direta no processo de independência do Brasil, que no caso é a França e a Inglaterra. Né? Como é que estavam essas duas nações-estado, né? esses dois estados-nações, dentro do contexto anterior à fuga da família real portuguesa para o Brasil. A Inglaterra estava aí passando por um processo de consolidação do sistema capitalista, né, do capitalismo aí a partir da Revolução Industrial, e a França passava pelo processo de firmação da burguesia e vinha firmando suas conquistas a partir da derrocada das estruturas que estavam apoiadas aí em cima, sob o antigo regime. E outra, dentro desse processo de firmação da burguesia, Napoleão já começava a se destacar, ali buscando chegar ao cargo mais alto dentro do Estado-nação da França. O que acontece, gente? Portugal, como é que estava no meio dessa treta? Toda essa treta, como é que está? Diante dessa rivalidade aí econômica, política e militar entre a Inglaterra e a França, Portugal ficou meio que no fogo cruzado. Ficou simplesmente no meio do fogo cruzado. Porque não queria tomar partido em relação às duas nações. E assim, o não tomar partido, ele é um processo, ele é importantíssimo para o processo de independência do Brasil. Por quê, gente? Por que simplesmente Portugal não poderia decidir vou ficar do lado da Inglaterra e vou ficar do lado da França? Não era fácil. Não era fácil porque Portugal era dependente economicamente da Inglaterra. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais lá na frente. Então, a gente precisa entender só quem foi Napoleão Bonaparte nesse processo de independência do Brasil. Em 1804, Napoleão foi coroado imperador francês e junto com essa coroação dele veio a autoridade para executar o seu ambicioso projeto ambicionista, que tinha como projeto aí a expansão do poder do Império Francês. Ele queria simplesmente submeter todo o continente europeu à França, mas aí ele vai encontrar sérias dificuldades em relação à coroa inglesa, que era uma potência econômica muito forte nesse período aqui de coroação de Napoleão Bonaparte. Então, assim, gente, não era só simplesmente, eu vou expandir, eu vou dominar. Não, ele iria encontrar dificuldades políticas e até mesmo militar perante a coroa inglesa. Então, com o intuito simplesmente de prejudicar a Inglaterra, ele vai estabelecer o bloqueio continental. Vai armar essa estratégia aí do que a gente entende por bloqueio continental. Mas e aí? Como é que vai acontecer a treta?
Vambora aqui. Primeiro, o que era o bloqueio continental? Portugal não vai aderir ao bloqueio continental. Na verdade, Portugal aí vai passar a tomar um partido. Como eu falei para vocês, não era algo tão simples assim tomar partido nesse momento. Até mesmo porque aqui o trono, nesse período, ele era ocupado por Dom João, né? Que era ali o príncipe regente, porque precisou assumir a coroa por conta do afastamento que a sua mãe precisou ser afastada por motivo de saúde da rainha, a Dona Maria I. Então, como eu falei, Portugal era dependente economicamente da Inglaterra. Então, o que Portugal vai ter que tomar um partido e vai simplesmente tomar o partido da Inglaterra. E essa não adesão ao bloqueio continental, que era uma tentativa de Napoleão Bonaparte de impedir que todo e qualquer país europeu que aqui já estivesse submetido ao domínio da coroa francesa, né, do Império Francês ali, governado por ele, de manter transações comerciais com os britânicos. Os navios ingleses eles não podiam atracar nesses países, né? Aí, ao passo que, fazendo esse bloqueio, impedindo que os navios ingleses atracassem nesses países, a indústria britânica iria enfraquecer, né? A Inglaterra iria aí se encontrar no meio de uma crise econômica, e a indústria francesa passaria a ficar responsável pelo abastecimento do mercado em todo o continente europeu. Portugal tentou se manter neutra até um certo momento, mas não deu certo. E aí, galera, simplesmente o seguinte: esse não aceitar de Portugal poderia significar uma invasão francesa, que é o que vai acontecer, e aí o medo de uma deposição da coroa da dinastia de Bragança, ou seja, Dom João ficou com medo de ser ali capturado, de perder a sua coroa, acabar ali, que Napoleão acabasse com a dinastia de Bragança. Então, Portugal vai tomar o partido, não vai aderir ao bloqueio continental, como eu disse, e vai assinar uma convenção secreta juntamente com a Inglaterra, que era o seguinte, gente: a Inglaterra iria aí ser favorecida no pacto colonial, né, a partir do momento em que a coroa fosse transferida para o Brasil, possível invasão francesa, a corte seria transferida e escoltada por uma esquadra britânica, mas aí a Inglaterra iria o quê? Ter um favorecimento no pacto colonial. Napoleão, sabendo disso, vai fazer como uma resposta, vai assinar o Tratado de Fontainebleau com a Espanha. A Espanha, que aqui já tinha rompido com Portugal, que a Península Ibérica já tinha deixado de existir. A Espanha, pensando em se dar bem e ficar ali com esse território, anexar o território que era de Portugal ao seu território, vai se juntar com as tropas francesas, vai se juntar com Napoleão, só que mais na frente ela mesma vai sofrer um golpe do próprio Napoleão, né? Que ele vai tirar a dinastia que até então governava a Espanha e vai colocar o seu irmão no trono. Esse tratado entre França e Espanha estabelecia uma invasão de Portugal pelas tropas franco-espanholas e aí a deposição da dinastia de Bragança. Lembrando também que aqui, nesse tratado, os ingleses que morassem em Portugal seriam expulsos desse território. Ou seja, eles iam morrer, ser presos, ser mandados de volta para a Inglaterra, enfim, ia acontecer qualquer coisa menos continuar morando em território português. E aí a Inglaterra vai se favorecer dentro dessa assinatura da Convenção Secreta, até mesmo porque eles patrocinaram a fuga, eles que escoltaram a armada que transferiu a corte para o Brasil, era uma esquadra britânica, era uma armada britânica, então eles patrocinaram a fuga, ou seja, já começa a dever dinheiro daí para Portugal. Quando chega aqui no Brasil, o príncipe Dom João vai precisar ainda mais pedir mais dinheiro para fazer alguns ajustes, né, dentro da colônia, para tornar a colônia, eu não vou dizer mais habitável, mas dar um ar de modernidade, de sofisticação para a colônia, né? Então, no processo, nas ações administrativas que ele tem dentro do Rio de Janeiro, que é o primeiro processo de higienização da cidade do Rio de Janeiro, Dom João vai construir aí teatro, vai construir palácios, vai dar um ar de modernidade, vai tentar se sentir em casa aqui na colônia, que logo depois vai deixar de ser colônia. E aí você pensa assim, quando se assina essa convenção secreta e Napoleão se junta com a Espanha, a fuga eminentemente vai acontecer, porque a França vai invadir o território português. E aí você pensa assim,
O ato de Dom João, ele é um ato de covardia ou de esperteza? Analisando de um lado, de um ponto de vista historiográfico, e óbvio, vendo todo o contexto ao redor, pode-se dizer que a fuga da família real atenderia aqui, né? Mas muito mais a uma estratégia de Dom João e de seus ministros do que uma covardia. Óbvio que existe o medo aí de perder a dinastia, de perder a coroa, de deixar de ser realeza, né? Mas o que ele queria? Não, vou sair aqui de Portugal, mas eu vou para minha colônia, eu vou garantir que a minha colônia continue sobre os meus domínios, né? Eu vou começar então a explorar, a desenvolver ainda mais a colônia, tirar mais riquezas que essa colônia tem para me dar. Então aí é um ato de esperteza com uma pitada de medo. A gente pode dizer assim. A gente pode classificar assim essa vinda da família real para o Brasil. E assim, gente, a vinda da família real para o Brasil é cheia de treta, de caos, de confusão, porque ela vai acontecer no dia 27 de novembro de 1807. E isso é no meio da madrugada. Treta, caos, confusão, as tropas franco-espanholas invadindo o território português, a família real juntos, pano de bunda, para poder se transferir para a colônia. Só que, gente, era muita gente para pouco navio. Não tinha espaço para todo mundo, era muita bagagem e muita bagagem foi deixada para trás. E assim, quem que veio com a família real? Veio com a família real as pessoas que faziam parte da corte e as pessoas que tinham dinheiro, porque ainda acontece processos de subordinação. Pessoa que tinha dinheiro, fulano que, por exemplo, fazia parte da raia miúda, que é a camada mais popular da metrópole, conseguiu entrar no navio, mas eu tenho dinheiro, eu vou comprar esse lugar dessa pessoa que compõe a raia miúda para eu poder ir. O medo da invasão espanhola, da invasão francesa, era iminente, era muito medo. Então, essa galera que consegue entrar no navio se manda para a colônia. A raia miúda, que é a parte popular a camada mais popular da metrópole, fica sob os domínios de Napoleão. E assim, o trajeto da família real até o Brasil até não foi sossegado, porque quando chega mais ou menos na altura da Ilha de Madeira, vai ter uma tempestade. Existem os relatos de uma tempestade muito forte, que faz com que a esquadra se divida. Vai para um lado, a que vem trazendo Dom João acaba tomando uma outra rota, que vai desembarcar em Salvador em 28 de janeiro de 1808. E a partir daí ele vai fazer uma série de deliberações já administrativas. E quando Dom João chega no Brasil, e aliás, não necessariamente quando ele chega, mas quando a família real sai de Portugal e vem para a colônia, vai acontecer o que a gente chama de processo de inversão, que é quando a colônia portuguesa na América vai se tornar o centro de todas as decisões políticas da corte. O foco, o poder da coroa estava agora localizado na colônia. E assim, gente, teve também praga de piolho, tá? Nessa viagem aí, nesses navios, porque a gente sabe que a questão higiênica do navio era péssima, né? Então, assim, a salubridade era lá embaixo. Então, também vai ter uma praga de piolhos. Existem relatos de pragas de piolho, até mesmo que Dona Maria e a princesa Carlota Joaquina tiveram que raspar o cabelo aí por conta dessa praga de piolhos. Gente, isso aqui é o caos que antecedeu a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Gente, se vocês gostaram desse formato aqui que eu trouxe dentro de um mapa mental, comenta aqui embaixo, tá? Quem sabe eu dei um jeito aqui de transformar esse mapa mental aqui e disponibilizar esse documento para vocês. Porque ele tá de uma forma bem organizadinha, né, e bem sucinta aqui para vocês estudarem para as provas dos vestibulares do ano de 2023. Então, gente, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e também vai lá na minha página no Instagram, @prof.saralaise, que lá também tem muita coisa boa para vocês darem uma olhada, salvar, curtir, compartilhar. Um beijo e até a próxima!